E aí galera, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aí nessas aulas via plataforma Plural. Um abração para todos vocês, para os seus familiares. O sentimento que a gente carrega sempre no nosso coração é que todos estejam bem. Estamos vendo aí uma flexibilização, como já falei numa outra ocasião, desse isolamento, mas que a gente possa estar atento, né? Mantendo as medidas profiláticas, tá ok? Hoje eu vou responder para vocês os trabalhos apresentados na plataforma nos dias 3, 10 e 17 de junho, tá? Então, bola para frente aqui, porque, como eu tenho falado para vocês, o meu telefone não é lá um Apple, ele tem lá suas limitações e eu também, né, não vou editar o vídeo, então vamos embora, tá ok? Então é o seguinte, no dia 3/6, nós utilizamos como referência as páginas 84 e 85 do livro para objeto de estudo. Então, assim, ó, eu vou buscar as referências aqui na página e procurar. São perguntas muito grandes, né? Perguntas bem contextualizadas, mas eu vou procurar sintetizar elas. Então, a número 1, ela é até uma questão do Enem, né? Ela fala o seguinte, né? Que a água é um dos componentes mais importantes no corpo humano, entendeu? E que 70% do nosso corpo é composto por água. Ele apresenta ali alguns tipos de tecidos, entendeu? E o percentual de água que cada um representa. E ele dá um exemplo de uma amostra, que era uma amostra que tinha, que ao ser secada, digamos assim, ela ficou com 80 miligramas. Então o peso dela era 200 miligramas, ao ser secada, né, passando por esse processo, ela ficou com 80. Então, digamos assim, traduzindo, essa perda de água, tá, representa uma porcentagem de qual tecido? Então é só nós pegarmos e era 80 secada e antes era 200. A diferença é 120. Então se nós pegarmos 120, né, que representa a quantidade de água, digamos assim, nessa amostra, pegarmos 120, dividirmos por 200, que era o peso total, nós vamos ter 0,60. Então esse 0,60, se nós colocar isso em forma de porcentagem, vai dar 60%. E o tecido que nos dá essa característica, né, que tem 60% ali, é o tecido conjuntivo, tá bom? Então o tecido conjuntivo é um tecido de conexão, entendeu? Composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Tá bem? Então a resposta ali, tecido conjuntivo. O número 2, a pergunta número 2, ela fala, né, que um cortador de cana, ele bebeu glicose, né? Então ali nós temos até uma exose, né, dentro dos monossacarídeos, depois nós vamos ver, né, conforme o número de carbonos que eles têm, eles vão tendo alguns nomes, né? Monossacarídeos, disacarídeos. Então ali nós temos uma exose, que é uma glicose. Aí diz o seguinte, ao ser usado, ao ingerir essa substância, aí vem algumas alternativas que vão justificar ou não a pergunta. A pergunta correta ali, ou melhor, a resposta correta é a letra A, entendeu? Porque pergunta o seguinte, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Então está correta, porque ao ser degradada pelo organismo, o que acontece? Quando a gente ingere glicose, os alimentos que contêm glicose, melhor dizendo, eles serão transformados e vão fornecer energia para o nosso organismo, entendeu? Então esses alimentos que contêm glicose, eles serão transformados, tá, em glicose no organismo, né? E o que acontece? Aí vão fornecer energia para o nosso corpo. A pergunta B, ela diz o seguinte, inflamável, queimada pelo organismo,
produz água para manter a hidratação das células, está errado, porque a glicose ela não é inflamável na temperatura corpórea, ou seja, de 36 a 37 graus, ela não é inflamável. Embora ela produza água, a sua queima, a quantidade é insuficiente para a nossa necessidade. A letra C, né, a próxima pergunta, diz o seguinte, que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. Está errado também, porque a manutenção do teor de oxigênio no organismo não é dada pela ingestão ou taxa de açúcar, entendeu? No sangue, mas na queima da glicose que é consumido esse oxigênio. A D, insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. Ali diz que é insolúvel, então é errado, porque a glicose é solúvel em água. E por último, a letra E, de sabor adocicado, né? De sabor adocicado, que utiliza na respiração celular, fornece gás carbônico para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Está errado, né? É uma afirmação um tanto sem sentido, né? Porque a intenção da respiração celular é gerar energia para o organismo. O CO2 é apenas um dos produtos resultados da metabolização da glicose no corpo, ou seja, desse processo de respiração celular, tá bem? A pergunta número 3, ela mostra uma embalagem onde diz que a margarina, 500 gramas de margarina, tem 65% de lipídios. E 500 gramas de creme vegetal tem 35% de lipídios. Aí ele faz o seguinte, uma pessoa ia fazer um bolo, e a gente sabe que esses lipídios eles dão consistência à massa, e aí essa pessoa enganosamente, de maneira errada, ela se enganou, ela pensava que tinha pego 200 gramas de margarina, mas na realidade ela pegou 200 gramas de creme vegetal. Aí a pergunta versa sobre isso, né? Porque diz o seguinte, como não teve a consistência desejada, pois estará utilizando uma quantidade de lipídios que em relação à recomendada é aproximadamente. Então o que acontece? Não teve a consistência que ela queria porque ela pegou uma quantidade de lipídios inferior à desejada. Então se a gente for utilizar os dados que são colocados ali, fizer uma regra de 3, tu vai pegar 500 gramas de creme vegetal, tá? Que foi o que ela pegou, pensando que era margarina. E 35%, 500 gramas corresponde a 35%. 200 gramas vão corresponder a quanto? Se tu fizer essa regrinha de 3, vai dar 14 gramas, entendeu? Então não foi a quantidade desejada e infelizmente não houve a consistência porque ela pegou um percentual que conforme a alternativa ali, que é a alternativa C, a resposta correta, é aproximadamente a metade. Por que a metade? Porque se tu fizer esse mesmo processo que eu citei anteriormente, utilizando a margarina, que tem 35% de lipídios, tu vai encontrar, fazendo regra de 3 simples, tu vai encontrar 26 gramas. Então, no mínimo, teria que ter, para ter uma consistência desejada, 26 gramas de lipídios. Ou seja, quase a metade, como está ali a alternativa, tá bem? Bom, a próxima pergunta, ela diz que o fato das crianças, o fato de preparar alimentos em panelas de ferro, fez com que houve uma redução grande de anemia lá na Etiópia. A experiência que eles fizeram foi na Etiópia, lá na África, né? Então, de 55% de crianças que tinham anemia, baixou para 13%. Aí a pergunta versa sobre isso. Essa redução pode ser explicada pelo fato de que o ferro, então nesse caso a resposta correta é que o ferro proveniente das panelas e misturado aos alimentos, ele é absorvido pelo organismo. Então ocorre, de certa forma, a migração do mineral para os alimentos. A migração desse mineral que está na panela de ferro para os alimentos. Tá? Uma outra pergunta, 5, tá? Unesp São Paulo.
Diz que foi um produto lançado no mercado há algum tempo para um consumidor vegetariano e que trata-se de um iogurte à base de leite de soja. Entendeu? Na época, fizeram aquele baita marketing dizendo que era o único iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. A pergunta, sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de? Ali a resposta que fecha é lactose e colesterol. Por quê? Bom, se ele é vegetariano, ele não come nada de origem animal. O iogurte tem leite, leite tem lactose. Agora, se ele é de soja, não tem colesterol, porque o extrato de soja ele é obtido através da moagem dos grãos de soja com água. Lembre do leite, aquele leite A10, né? O leite A10, ele é um exemplo disso. A outra, número 6, Enem, né? Ela fala sobre a obesidade, até eu achei um fato aqui, né, na contextualização do exercício, porque ele destaca que em 2002 e 2003, a população do país, né, 40% da população brasileira estava acima do peso, e esses 40% corresponderiam a 38,8 milhões de adultos. E destes, 10 milhões eram considerados obesos. Só que é o seguinte, né, 38 milhões em 2002, até fiz um comparativo, né, para dar 38 milhões, 40% da população, a população teria que ser 95 milhões, ou 100%. Só que a população do país, em 2002, era em torno de 180 milhões. Hoje são basicamente 210 milhões. Então, só uma observação no enunciado, porque esses 38 milhões, eu acho que não corresponderia à população real. Né? Por isso, esses dados teriam que ser 95 milhões, mas na real, em 2002, era 180. Mas tudo bem. Seguinte, diz que uma pessoa, ela comprou um remédio para emagrecer, entendeu? E o que acontece? Esse remédio, ele tinha ação diferente dos demais, porque ele inibia a ação das lipases, que são enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Então, sem essas gorduras serem quebradas, o que acontece? Ao ser absorvido pelo organismo, parte das gorduras ingeridas eram eliminadas pelas fezes. Então, o que acontece? Como os lipídios são altamente energéticos e as pessoas tendem a emagrecer, no entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois as gorduras não absorvidas, ela lubrifica o intestino e ao ser, digamos assim, evacuada, a pessoa vai ter assim diarreias. Então, só contextualizando um pouquinho, mas a pergunta ela vem dentro dessa performance aí. Então é o seguinte, além dos demais, pode ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, pois aí as alternativas, tá? Bom, a alternativa que melhor justifica o enunciado é a E, porque as vitaminas lipossolúveis, elas dissolvem-se nos lipídios, né? Que os lipídios são os óleos, as gorduras, então elas são absorvidas junto a eles pelo fato de serem solúveis em água. Então não são eliminadas com urina e sim pelas fezes, tá ok? Então elas são lipossolúveis em gorduras as vitaminas A, D, K, que são armazenadas no fígado, e também a vitamina E, que é distribuída assim para todos os tecidos de gordura do corpo, tá bom? Então, número 6, letra E. A 7, até para nós termos uma ideia, número 6 nós temos como referência a página 71, a número 7, que é a próxima que fala sobre o ácido ascórbico, nós temos como referência a página 72, e a 7 ela pergunta sobre isso. Ela destaca que o ácido ascórbico apresenta grande importância para os sistemas bioquímicos, farmacológicos e eletroquímicos, né, no processamento de alimento e outros, sendo suas propriedades
redox, uma das características químicas de maior interesse. Aí o seguinte, então deu todas as características, fez o marketing lá do ácido ascórbico. Aí a pergunta é essa: sobre esse ácido é correto afirmar que? Então, a afirmação correta é a letra D. O ácido ascórbico, ele previne o escorbuto, que é uma doença aguda, crônica, devido à carência de vitamina C. Ela é caracterizada por hemorragias nas gengivas, entendeu? Então, o que acontece? E também ela proporciona a queda de resistência a infecções. Então, o teu sistema imunológico ele fica fragilizado. E é importante contra essas infecções e é fundamental na integridade das paredes dos vasos sanguíneos. Ela é essencial também para a formação das fibras colágenas, existente praticamente em todos os tecidos do corpo humano, né? Então, nós vamos pegar lá derme, cartilagem, ossos. Então, letra D. Por último, né? Eu acho que até a gente já, numa outra ocasião, já tinha respondido essa pergunta, está na página 63, onde nós temos uma imagem de um cavalo e de uma planta. Aí ela pergunta o seguinte, né? Que os carboidratos, lipídios, as proteínas, elas constituem material estrutural dos seres vivos, entendeu? E ela pergunta o quê? Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Então, os carboidratos, basicamente 18%, eles estão nas plantas. E as proteínas, quase 18%, né, se vocês forem lá na página 63, 17,8% estão nos animais, ok? Bom, nossa próxima aula agora, né, dando continuidade, vamos lá, é a aula do dia, deixa eu me achar aqui, tá aqui. É a aula do dia... tá aqui, aula do dia 10. Aula do dia 10. Deixa eu chegar aqui na plataforma para me ver as perguntas. Então tá. É a aula do dia 10, é isso. Então, o seguinte, a aula do dia 10 o primeiro desenho está na página 77, ele mostra um esquema, né, que representa a síntese de desidratação e de quebra de hidrólise do triglicerídeo, né? Que esse triglicerídeo ele é composto por 3 moléculas do ácido graxo e do glicerol, entendeu? Então ele pergunta o seguinte, como ocorre a síntese por desidratação e da quebra por hidrólise? Se a gente for analisar aqui o próprio desenho, ele já é autoexplicativo nesse sentido, entendeu? O desenho ele já dá essa característica aí, e isso é uma pergunta, né, que a gente já trabalhou, acho, essa pergunta, talvez num outro contexto, entendeu? Então o que acontece? Na síntese de desidratação existe a saída de água, tá? E na síntese e na quebra por hidrólise ocorre a entrada de água. Então, basicamente, o que acontece? São essas referências, entendeu? Na desidratação existe a união e ocorre a liberação de água, e na hidrólise, de certa forma, o nome já está dizendo, né? É entrada de água e separação dos 3 ácidos graxos e do glicerol. A número 2, ela fala sobre o colesterol. Colesterol, deixa eu só voltar aqui para ela. Bom e o colesterol ruim, né, que é o LDL e o HDL, entendeu? Ele pergunta assim, quando em excesso as LDLs, que é o colesterol ruim, chamado ruim, né, que é baixa densidade lipoproteica,
eles podem se acumular na parede das artérias. Então, as artérias, nós sabemos que são os vasos sanguíneos que garantem o transporte de sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo. Continuando a pergunta, e com o cálcio formam as placas de ateroma. O que é ateroma? São manifestações de aterosclerose na camada íntima das artérias, típicas da doença chamada aterosclerose. Por isso, continuando a pergunta, né, o LDL, que como eu falei é chamado colesterol mau, ele, dentre outras causas que ele pode causar dentre as causas que pode causar a aterosclerose, né, continuando a pergunta, e qual a doença pode ser ocasionada em decorrência desse processo? Bom, ele já ocasionou a aterosclerose. Em decorrência disso, qual a outra doença que pode ser causada? Então, no sangue humano, o colesterol pode ser transportado associado a lipoproteínas, que são proteínas ligadas a lipídios. Então, as LDLs, que como eu falei, o LDL, que é a baixa densidade lipoproteica, ele transporta o colesterol proveniente do fígado para as células dos diferentes tecidos. Já o HDL, que é a alta densidade lipoproteico, ele faz o caminho contrário, né? Ele é popularmente conhecido como colesterol bom e ele une-se ao colesterol em excesso no sangue, transportando para o fígado, onde ele é degradado e excretado sob a forma de sais biliares. Tá? Então, complementando a resposta da pergunta, as outras causas que podem causar aterosclerose, né, que é o excesso de colesterol na corrente sanguínea, como eu falei, vai gerar perda de elasticidade das paredes dos vasos sanguíneos e o entupimento das artérias, o que vai impedir o fluxo de sangue. E isso pode provocar a isquemia, que é o que? Uma irrigação sanguínea deficiente. A pergunta número 3, ela fala sobre os monossacarídeos e como eles estão classificados, né, conforme o número de átomos de carbono. Então, quando eles têm 3 átomos de carbono, trioses, 4, tetroses, 5, pentoses, 6, hexoses, 7, epitose. Depois, o número 3, o 4 é relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos ali que glicose, a alternativa que vai se encaixar para ela é encontrado nos fungos e animais. O amido, entendeu? Ele ocorre nas plantas e em certas algas. A celulose, ela participa da constituição da parede celular. E por último, a quitina, né, ocorre no exoesqueleto de artrópodes. Falando bastante, né? Agora ela já está seca. E eu estou cuidando aqui, tomara que minha bateria dê. Senão, a pergunta número 5, ela fala o seguinte: os carboidratos são também chamados açúcares, glicídios, né? Ou hidrato de carbono. Como eles podem ser divididos? Eles podem ser divididos em monossacarídeos, que são os açúcares simples, disacarídeos, né? Aí o nome já está dizendo, disacarídeos são compostos pela união de 2 monossacarídeos, ou polissacarídeos, que são carboidratos formados pela união de muitos monossacarídeos. O último, ele mostra a figura ali, né? Que é o número 7. Não, desculpa, tem o número 6, né? Que ele mostra o esquema de 2 cadeias, uma saturada e uma insaturada, né? E ele pergunta o seguinte: o que representa a dupla ligação entre os átomos de carbono? Bom, a dupla ligação entre os átomos de carbono significa que essa cadeia ela é insaturada, ela apresenta ligações simples, mas também apresenta essa dupla ligação entre os átomos de carbono na molécula, né? Então, o exemplo que nós temos na página 77 é o ácido oleico. E o outro, né, que apresenta ligações simples, é saturado. Tá? Um ácido graxo saturado, que a referência é o ácido palmítico.
E por último, né? Por último, nós temos ali uma figura que é um fosfolipídio, e a pergunta versa sobre isso. Abaixo, representado um grupo de lipídios, qual é o nome desse grupo e como eles são formados. Então, é um fosfolipídio que é formado, se vocês observarem ali, vocês vão ver que são duas moléculas de ácido graxo, uma molécula de fosfato ligado a uma molécula de colesterol, tá bem? Então assim, ó, estamos adiantando bem esse processo. Agora, a última aula nossa do dia 17, dando continuidade, né? Dá vontade de tomar um chimarrãozinho aqui para molhar a goela. Tem que tomar um chimarrão aqui para molhar a goela, gente. Molhar a goela um pouquinho. Deu uma molhada na goela. É representado, tem a ver com o vídeo referente aos lipídios, né? Então a pergunta número 1 é o seguinte: como são formados lipídios e quais as suas características? Então os lipídios, eles são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não são solúveis em água. Portanto, eles podem ser de 3 tipos: simples, compostos e esteroides. Pergunta número 2. Qual é a diferença entre os lipídios simples e o que eles formam? Tá? Então, eles são formados apenas por glicerol e ácido graxo. Tá? O exemplo que nós temos, já falei anteriormente, é o triglicerídeo, né? Onde o triglicerídeo, o glicerol ali, a cadeia do glicerol, ele vai estar ali formada pelo o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, se vocês observarem a figura ali, e depois as 3 moléculas de ácido graxo, que está o carbono e o hidrogênio. A diferença entre o glicerol e o ácido graxo é dado pelo grau de insaturação, entendeu? E também pelo tamanho das cadeias carbônicas do ácido graxo, tá ok? Eles podem ser óleos e gorduras, quando são insaturados e líquidos, né? E eles podem ser ceras sólidos, né? Quando forem saturados. Eu falei sobre eles há um pouquinho atrás, né? Quando nós buscamos como referências ali o que caracteriza saturado e insaturado. O número 3 é: qual a diferença entre os lipídios compostos e os esteroides? Então, os lipídios compostos, além do colesterol e ácido graxo, ele possui outros grupos funcionais como fosfato ou açúcar. Então, nós vimos ali anteriormente a molécula do fosfolipídio, né, que está na página 78, e eu já dei as características de como eles são formados, entendeu? Já os esteroides, eles possuem cadeia cíclica e são semelhantes ao colesterol. Por exemplo, o estrogênio, o cortisol, a progesterona, tá? Número 4, eu até poderia falar um pouco as características de cada um deles, né? Do estrogênio, do cortisol, da progesterona, mas devido ao tempo, que a gente já está com 28 minutos. Número 4, em que grupo pertence o beta-caroteno? Cite exemplos. Então, o grupo que ele pertence é os carotenoides, entendeu? Que são lipídios encontrados em vegetais, né? Que é o próprio beta-caroteno, né? Cuja característica na cor é uma cor avermelhada, uma cor alaranjada, né? Vamos lá pegar como exemplo a abóbora, a cenoura, tá ok? Número 5, cite as funções dos... Deixa eu ver aqui. Lipídios. Cite as funções dos lipídios. Então, os lipídios, eles realizam diversas funções do nosso organismo, entendeu? São isolante térmico, ou seja, eles possuem uma camada adiposa de gordura que protege, uma camada adiposa, ou seja, uma gordura que nos protege do frio. Eles são isolante elétrico, ele tem a bainha de mielina, né, que é a bainha que reveste lá os axônios dos neurônios e com isso, né, facilita os impulsos nervosos, né? É uma reserva energética, é um impermeabilizante, até ele produz a cutina, que é uma cera, né, que evita a perda de água das plantas. Essa cera, na página 65, existe uma planta ali, tem uma fotografia de uma planta que é chamada lótus,
que lá na Ásia ela é considerada uma planta símbolo da pureza espiritual, porque o que que acontece? Essa cera evita que ela se suja, venha se sujar, digamos assim, entendeu? Então ela está sempre limpinha. E esse processo onde assim, existe uma certa imitação das estruturas dos seres vivos e trazendo isso dentro de uma ótica industrial é chamado biomiméticos. Então lá na página 65 tem essa definição que eu falei de biomiméticos, que é bem isso. Então essa flor de lótus, essa cera que ela tem, que protege, que reveste ela, que é um impermeabilizante, ele serve de referência, né, para alguns tipos de processos industriais que é feito tendo como referência a estrutura dos seres vivos, tá? Outra função também ele é isolante mecânico, entendeu? Evita o impacto, né, direto no solo. Ele tem função estrutural, os próprios fosfolipídios, né, que é um lipídio composto, colesterol, os carotenoides, como a gente falou aí, né? Tem função hormonal e reguladora, os próprios hormônios esteroides que a gente falou, progesterona, testosterona, tá certo? Por último tinha a imagem, né? No vídeo tinha a imagem do que era cis e do que era trans, né? Tinha um ácido elaico, né, cuja característica era C18,1 trans, e o ácido oleoico, entendeu? Aí a pergunta é a seguinte, conforme a explicação sobre gordura trans, o que caracteriza a posição do hidrogênio no ácido elaico 9, entre parênteses, C18,1 trans? Então, ele está pensando, mas que enrolação é essa, né? Então, tomando como referência aqueles dois ácidos que a gente viu ali, o que vai, de certa forma, definir ele como cis ou como trans é a posição que o hidrogênio vai se encontrar. Por exemplo, nós vimos que tinha dois desenhos ali, né? Um parecido com uma escada e outro mais na reta. Então, quando o hidrogênio ele se encontra no mesmo plano, por exemplo, todos estão no mesmo plano, o que acontece? Ele é cis. Mas se um hidrogênio estiver no plano de cima e o outro no plano de baixo, digamos assim, em cima e embaixo, aí, né, eles estão em lados opostos, ele é chamado de trans. Tá bom? Gente, então é isso. Molhei já bastante a garganta com esse chimarrão. Fiquem na paz aí.